É com muita satisfação que a gente está aqui hoje. Esse projeto já tem um tempo que a gente queria fazer. Eu sou o César Lima, eu sou consultor pela Estrategia Consultoria, sou sócio também. Estou aqui com Anderson Rossi, que é o sócio fundador da Estrategia Consultoria. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, César. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Projeto que a gente já vem conversando há tantos anos, né? É isso aí. E agora começando a gente agora. Tirou do papel e vamos trazer aí o objetivo realmente de estarmos aqui, a gente trazer muito o conhecimento nosso do dia a dia, a nossa prática, a nossa vivência como consultores, né, apoiando aí as empresas nos seus desafios. E a gente dividiu esse podcast numa primeira temporada em que a gente vai explorar muito o modelo de gestão que a Estrategia utiliza nos seus trabalhos, explicar o que é uma consultoria, o que ela faz e como que a gente, de fato, conduz os trabalhos para contribuir com as empresas, né? E acaba tendo algumas dúvidas que são muito comuns entre os empresários, né? Antes da gente começar, eu vou pedir que o Anderson, que é o fundador da Estrategia e construiu todas as metodologias que são hoje já validadas, né, na experiência aí de mais de 30 anos, para se apresentar, falar um pouquinho como é que a Estrategia surgiu, né, e em que momento que a gente está agora. Bom, prazer falar e explicar um pouquinho da nossa história, né? A Estrategia completa agora em junho de 2025 32 anos de existência. Eu sou engenheiro mecânico, era engenheiro mecânico de uma grande construtora, quando eu tomei a decisão de montar uma empresa de consultoria, porque nós tínhamos passado por um processo de consultoria nessa consultora que eu não gostei, achei ruim, e eu pensei que eu precisava aprender para fazer aquilo que aquele profissional estava fazendo. E nesses quase 32 anos nós já atendemos aí 625 empresas de diversos segmentos, empresas de diversos portes, praticamente em toda Minas Gerais. Como engenheiro eu comecei com consultoria na área de processos, mas com 2 anos eu decidi mudar o foco da Estrategia e em vez da gente atender grandes empresas igual eu atendia Mercedes, atendia Fiat e tal, a gente focou na média empresa e empresa familiar e em processos de gestão. Então de lá para cá, nesses 30 anos, 32 com processos industriais e 30 com gestão de empresas de um modo geral. Essa é a Estrategia. Estamos aí agora com novos desafios, né? É isso aí. Mas, assim, eu entendo que tem algumas dúvidas que são de vários empresários, que principalmente aqueles que nunca tiveram essa experiência de ter uma consultoria apoiando o seu negócio. O que uma consultoria faz, assim, basicamente? Primeiro, até falar um pouquinho desse que você falou, do empresário que não tem o hábito de usar uma consultoria. Infelizmente, a gente, no mercado, a gente esbarra com 2 situações distintas. A primeira que são aquelas empresas que passaram por consultorias e que tiveram experiências ruins. Os resultados não apareciam ou não apareceram. Essa é uma situação ruim que traz uma imagem ruim para as empresas de consultoria. A outra são as empresas que, por não conhecerem ou por acreditarem que não são capazes de contratar uma consultoria, ficam à margem do processo. Então são 2 situações bastante ruins. Essa primeira que eu disse, que são as empresas que contratam consultorias que não dão muito certo, desde que eu montei a Estrategia, eu fiz uma opção estratégica para a Estrategia, que era a gente ser uma empresa de consultoria intervencionista. De forma simples, né? Qual é a diferença de uma empresa de consultoria intervencionista para uma empresa convencional? A maior parte das empresas de consultoria convencionais, elas fazem bons diagnósticos, bons projetos, entregam os projetos para o empresário e acompanham a implantação desses projetos. E eu brinco muito que quando o projeto dá certo, o mérito é do consultor que fez um belo projeto. Quando dá errado, a culpa é do empresário que não teve competência para implantar o belo projeto que o consultor faz. E eu acho que isso não é justo com o empresário, então eu fui pesquisar e decidi que a Estrategia seria uma consultoria intervencionista. O que é uma empresa
de consultoria intervencionista. Ela faz o que a convencional faz, mas ela vai além. Ela implanta o projeto. E eu brinco que eu implanto com o cliente, pelo cliente, a despeito do cliente, né? O nosso foco é o resultado, então por isso a gente optou por ser uma consultoria intervencionista. De modo geral, essa é a situação que a gente encontra. Agora, o que uma consultoria faz? Que é a essência da sua pergunta. A consultoria ela tem 2 objetivos, na minha opinião. Primeiro, entender a realidade da empresa, como a empresa está, como ela está no mercado, como ela se posiciona, quais os resultados que ela tem. Então, é entender a empresa da porta para fora, ou seja, entender a empresa no mercado e entender o desempenho da empresa, a estratégia que ela adota. Depois que a gente cumpre esse objetivo de entender a empresa, nós temos que fazer um projeto, e esse projeto pode ter objetivos diferentes. Pode ser um projeto para salvar empresas. É bastante comum, né? Nós já vivemos juntos aí alguns casos de empresas que estavam à beira da falência, que a gente teve que fazer projetos de recuperação judicial. Então, a consultoria pode salvar empresas assim. Ela pode evitar que empresas com dificuldade cheguem a essa situação de total insolvência. A gente pode organizar uma empresa que cresceu bastante, e é normal isso, né? Cresce de forma desorganizada, e aí, em vez de aproveitar todo o potencial que a empresa tem, acaba perdendo dinheiro. Tá? Então, a gente também tem o objetivo de organizar empresas que estejam crescendo. A gente também trabalha muito com perenização de empresas, que é cuidar para que a empresa sobreviva à sucessão, né, do fundador para os seus sucessores. Então, de um modo geral, a consultoria ela é um instrumento de qualificação, ajuste e organização de qualquer empresa. Vamos pegar esse finalzinho aí, qualquer empresa, né? Porque nesses 10 anos que eu já estou como consultor na estratégia, hoje já sou um consultor com uma experiência, é muito comum a gente encontrar um empresário que questiona isso, né? Qual segmento, qual empresa do meu segmento você já atuou, né? Porque são segmentos diferentes, Sim. momentos diferentes. Como é que a gente se posiciona nesse sentido? Para levar para o empresário algum tipo de tranquilidade? Eu acho que nós, consultores, a gente precisa primeiro ter um senso crítico e um autoconhecimento muito apurado. Nenhum de nós é dono da verdade, nenhum de nós tem o máximo do conhecimento. Eu falo sempre o seguinte, que um projeto de consultoria para dar certo, nós temos que unir 2 competências. A do empresário que conhece o negócio dele melhor do que qualquer um de nós. E a consultoria que conhece práticas, metodologias, conceitos de gestão, conceitos estratégicos. Quando a gente junta os 2, a gente consegue ter sucesso. Então, independentemente do segmento a que a empresa pertence, a consultoria agrega esses conhecimentos ao conhecimento do empresário e os projetos acabam tendo sucesso. E tem um momento certo para ter consultoria? Porque às vezes o empresário passa por esse dilema, né? A gente fala assim, mas eu não estou preparado, ou não está na hora, ou eu não tenho tempo para dedicar, como se fosse algo à parte do negócio. Existe um momento ideal? Até para responder essa pergunta, César, eu queria dar um número que a gente tem, né? Nesses 32 anos, 600 e poucas empresas atendidas, eu diria que entre 60% e 70% dos nossos clientes são empresas que estão nos buscando porque estão passando aperto. E é uma pena, né? Porque você resolver uma empresa ou organizar uma empresa quando ela está insolvente, com dificuldade de caixa, quebrando, é muito mais difícil do que quando ela está numa situação boa. Então, se tivesse o jeito de falar qual é o momento ideal é quando ela está bem e quando ela enxerga algumas possibilidades no futuro. Ou o futuro parece ser complicado, porque as tendências são ruins, ou o futuro parece ser promissor, porque a empresa está crescendo. Nessa situação é o melhor momento para se fazer consultoria. Mas o que não significa que a gente não faça quando a empresa está em dificuldades, o que infelizmente é mais comum. E a gente esbarra muito também com a situação do empresário. Tem várias situações, mas uma delas é que ele acaba se sentindo muito sozinho em algumas decisões, né? Se ele não tiver algum sócio.
ou as dificuldades de ter um sócio e nas relações societárias acaba isso acontecendo, né? A liderança, né? Eu falo isso sempre quando eu faço aí os treinamentos de desenvolvimento de líder. A liderança é uma atividade muito isolada, muito solitária, muito individual. Por mais que o empresário tenha seus assessores, seus consultores, as decisões que ele toma à noite, dormindo, na hora que ele deita, põe a cabeça no travesseiro e ele acaba conversando com o travesseiro, às vezes nem com a esposa dele ou com o marido, se for o caso. Então, liderar um negócio é quase sempre uma atividade muito solitária, muito individual. E quando o consultor inspira confiança e tem conhecimento suficiente, ele passa a ser o interlocutor do empresário, facilita muito a vida do empresário e alivia esse ônus, esse peso de carregar uma empresa sozinho. Além do desafio da capacitação também da equipe, né? Que é uma responsabilidade do gestor, do líder, do diretor, e essa evolução quando a empresa... porque é muito comum você ter o empresário que conseguiu chegar até ali aquele ponto sozinho, né? Trabalhando muito, se dedicando, mas até que para chegar a um outro patamar ele vai precisar de um apoio, porque é um jeito diferente de gerir, né? Diferente do que o levou até aquele lugar. Tem um clichê na consultoria, que a gente fala o seguinte, que o sucesso de ontem não garante o sucesso de amanhã. Então, se o empresário chegou onde chegou, é por mérito, né? Ele sozinho, na raça, com conhecimento, com pouco conhecimento, ele levou a empresa até aquele estágio. Acontece que o mundo, numa mudança gigantesca, uma velocidade de transformação muito grande, aquele conhecimento, aquela experiência, aquele background que ele tinha anteriormente já não é suficiente. Aí ele precisa apostar em profissionais que trabalhem com ele, consultores ou não. Hoje em dia nós vivemos uma situação extremamente complexa de mão de obra, chamando mão de obra um termo mais genérico. A gente hoje não tem disponibilidade de profissionais em quase nenhuma das profissões. Quando a gente acha profissionais, eles não têm a qualificação necessária. Eu tenho um cliente que brinca, que fala que antes ele disputava os ótimos profissionais, hoje ele disputa os medíocres. Isso é muito triste, né? Porque como é que você transforma, cresce, desenvolve uma empresa se não for por meio das pessoas? Se ele não tem pessoas adequadas, ele passa por bastante dificuldades. Então, e nós temos aí os conflitos geracionais, nós temos a geração Z, que não é pauta aí da nossa conversa, mas que tem dificuldades muito grandes para se posicionar dentro da organização, de se relacionar com outras gerações, as outras gerações com dificuldades de entender as necessidades da geração Z. Então, o empresário acaba passando muita dificuldade com relação à mão de obra. E quando ele passa dificuldade, ele precisa achar uma solução. E aí a gente tem algumas alternativas que depois também a gente fala. Zé, esse tema, né, porque isso está generalizado realmente, né, a questão, até pela tecnologia que hoje novas profissões estão surgindo, essa geração já nasceu com a tecnologia e está buscando esse caminho, né? O empresário nesse sentido, porque assim, é muito comum a gente receber a demanda das empresas com esse tema, né? Eu preciso motivar meus colaboradores, eu preciso reter os colaboradores, e de fato, na prática, não é essa a dor dele, é o que aparece, mas ele é mais profundo, né? É mais de estruturação, é mais de algum caminho que a gente consegue conduzir. Como é que eu vejo isso, César? Eu acho que o empresário, ele, mais do que ninguém, ele sabe quais são as expectativas que ele tem. Quando ele vê essas expectativas frustradas, aí ele vai ou tentar fazer alguma coisa, ou vai sofrer e vai cair no imobilismo. Então, é nessa hora que um processo de consultoria pode ajudar o empresário. Parece muito com um processo de terapia, né? Você precisa primeiro se conhecer e a consultoria te ajuda nisso para depois fazer o processo de mudança. Então, acho que essa é a lógica que se usa aí. E só fechando, o empresário, por mais idade que ele tenha, por mais experiência que ele tem a obrigação de se renovar, ele tem a obrigação de rejuvenescer seus conhecimentos, porque o mundo vai deixar ele para trás se ele não fizer isso. E as mudanças são muito rápidas, né, atualmente, né?
E é muito comum também o empresário, quando ele começa o negócio, ele está muito exposto, olhando para o mercado, estruturando, mas quando a empresa começa a crescer e demandar da dedicação dele, ele olha para dentro, se dedica aos processos e a deixar tudo funcionando para atender aquele mercado que ele decidiu atender, e isso acaba limitando esse acompanhamento, né, das mudanças do mundo. Como que ele vai lidar com essa disparidade, né? Eu tenho que garantir que o operacional aconteça porque eu preciso faturar e eu preciso, né, pagar as contas, mas ao mesmo tempo eu tenho um mundo em constante evolução, e que se eu não acompanho, o meu negócio já fica obsoleto. Como é que ele lida com isso? Eu acho que a posição do empresário é uma posição muito difícil. Constantemente ele vai ser bombardeado por um monte de informações que vêm de fora. Se não for a geração Z, vai ser a inteligência artificial. Se não for isso, vai ser a inflação. Se não for a inflação, vai ser a dívida pública. E eu acho que no final das contas o empresário comete um desvio. Ele desvirtua o pensamento dele. Todos nós existimos porque nós estamos dentro de um ambiente, né? E se nós existimos é porque tem alguém que precisa ser satisfeito com alguma coisa que eu faço. Sendo assim, o foco do empresário não pode ser estritamente o lado interno da empresa. Na medida em que o empresário se vê acuado por tantas mudanças, ele passa a olhar exclusivamente para o lado de dentro, começa a trabalhar exclusivamente aquilo que ele domina bem, que é a realidade da empresa dele, e ele esquece que a empresa dele está dentro de um ambiente, que se ele não entender aquele ambiente, se ele não se adaptar a ele, se ele não se desenvolver, se ele não se posicionar adequadamente, não adianta ele ficar olhando para dentro, porque ele vai perder o bonde da história. Isso é muito comum, infelizmente, né? É mais fácil olhar para dentro do que olhar para fora. Tanto que quando a gente faz planejamento estratégico, quando é a primeira vez que o cliente faz, quando a gente vai fazer análise SWOT, a quantidade de itens internos é infinitamente maior do que a quantidade de itens externos. Por quê? Porque o empresário não está acostumado a olhar para fora. Ele consegue apontar seus defeitos, seus pontos fortes e fica focado nisso, esquecendo que ele existe porque tem um mercado que ele precisa atender. Mas a gente também não pode deixar de falar de outros motivadores que levam o empresário a ter um negócio, né, Anderson? A questão do status, ou a questão da posição social, ou até de um anseio, né? Assim, muitos trabalharam para uma empresa vários anos e tiveram que cumprir um horário, e aí tem aquela expectativa de que quando eu tiver o meu negócio, eu vou poder fazer o meu horário. Isso existe muito, né? E o próprio perfil do brasileiro, que é um perfil empreendedor, né? O brasileiro tem esse espírito empreendedor. Então, essas expectativas, elas acontecem. Infelizmente, ao longo do tempo, elas vão se frustrando. E não é incomum a gente receber, quando nos primeiros contatos que as empresas fazem com a gente recebeu uma queixa do empresário que fala que trabalha muito, ganha pouco e ele não sabe para onde vai o dinheiro que a empresa ganha. E aí a gente vai perceber que essa percepção dele está equivocada, né? Ele não tem a informação precisa para fazer essa avaliação. Como ele fica preso nessa avaliação, ele deixa de corrigir os pontos que são necessários que ele corrija. Mas voltando a essa questão das expectativas, a gente não pode confundir expectativa com sonho, né? A gente pode ter sonho, né? O pessoal lá da Ambev fala, né, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. O sonho motiva a gente, o sonho direciona a gente, mas a realidade precisa ser considerada. Se a gente desconhece a realidade, eu vou ficar sonhando ad eterno e não vou realizar meu sonho nunca. Então eu preciso sonhar, preciso considerar a realidade e fazer o casamento das duas coisas. Mas dentro da sua experiência, você acha que existe um sentimento de demérito ou incompetência do empresário quando ele vê que ele precisa de um apoio, seja de uma consultoria, de uma mentoria, o que quer que seja? Eu acho que ele sabe que ele precisa, ele talvez, mas isso não é tão comum não, mas as empresas menores, aquelas empresas familiares que ainda estão na primeira geração, né, que estão nas mãos dos fundadores, esses fundadores eles têm receio
de serem percebidos como incompetentes, e a maior demonstração de incompetência é pedir ajuda, né? Então eles têm essa percepção, sim. Mas felizmente o empresário brasileiro está evoluindo, e essa consciência vai acabar acontecendo e deixar essa bobagem para trás. Pedir ajuda, né, é muito mais um sinal de humildade do que de burrice e incompetência. E todos nós, né, estamos evoluindo a cada dia, claro. Precisamos sempre... Eu fui num show do Oswaldo Montenegro, aqui em Belo Horizonte, e ele falou uma coisa que me marcou bastante. Ele falou que a gente não pode ter uma pretensão humilde. Eu sou pretensioso e finjo que sou humilde. A gente tem que ter uma humildade pretensiosa. Eu preciso ter a consciência do que eu sou e preciso ter a pretensão de melhorar aquilo que eu sou. Então, acho que essa é a tônica que o empresário precisa seguir. Ele precisa ter uma humildade pretensiosa. Eu achei sensacional e, para mim, explica muito ou está bastante alinhado com o processo de consultoria. E tem muito a ver com o ego, né? Você ter um ego que esteja saudável, né? Como você mesmo disse, para poder estar aberto, né? A entender aonde tem a competência que o levou até criar um negócio de sucesso e, ao mesmo tempo, onde tem o momento a se desenvolver, seja pessoal como líder, mas seja como diretor ali para promover uma capacitação. Tem uma teoria, né, uma tese que eu gosto muito de desenvolvimento de líderes, que estabelece quais são os atributos, não estou falando com essa nomenclatura jovem, do soft skills, nem isso não, mas quais são os atributos que caracterizam um líder de sucesso, um líder que transforma a empresa deles. E tem um atributo que eu acho que ele é fundamental, e você citou ele aí. O líder de hoje, o gestor de hoje, ele precisa ter o ego saudável. E o contrário de ego saudável é ego doente. E ego saudável tem algumas características que a gente precisa lidar e a gente precisa fazer com que o empresário entenda. A primeira característica do ego saudável é que a gente não pode ter medo de se cercar de gente melhor do que a gente. Então, quando eu for montar uma equipe, eu sou empresário, tenho que montar uma equipe, eu tenho que pôr gente melhor do que eu. Só que o ego doente faz o oposto. Gente boa me pressiona, gente boa faz sombra, eu coloco uma pessoa pior e o meu futuro tende a ser pior. Então, eu sou um líder com ego doente quando eu faço isso. Outra característica do ego doente é não aproveitar, e aí eu quero fugir um pouco dos clichês, não aproveitar os erros como fonte efetiva de aprendizado. Não é o discurso, vamos aprender com os erros, não é isso não. Mas é ter um conjunto de práticas genuíno que faça com que cada erro que ele ou a equipe cometa, que isso seja fonte de aprendizado. Então, isso, quando a gente não faz isso, a gente também tem um ego doente. E tem outras características aí, mas esse ego saudável é fundamental para o empresário hoje, né? E todos estão suscetíveis ao erro, né? Não existe uma receita mágica que vai fazer... Se você souber, você me conta que eu vou... Se existisse, a gente estava milionário, né? Eu vou virar coach. É muito trabalho. Vou entrar nesse tema, não. Mas um ponto que eu queria entender é assim, até o nosso trabalho de consultoria, como a gente disse, não existe uma receita mágica nem pronta, né? Tem que entender a realidade da empresa, do segmento, para aplicar os conceitos e as metodologias de gestão. Mas quando que um trabalho de consultoria pode não funcionar? Por quê? O que são as causas disso para poder a gente entender e evitar isso? No início da nossa conversa eu até citei que esse é um problema, né? Empresas que passam por processo de consultoria que dão errado. Eu acho que são muitos os motivos que fazem um projeto de consultoria dar errado. Eu vou citar alguns. E se depois você quiser que eu detalhe, você me fala. O primeiro é o empresário achar que o consultor é o grande responsável pela empresa. Não é. O empresário é o responsável. O consultor é um instrumento. Então, quando ele contrata um consultor
e delega todas as responsabilidades ao consultor, ou quando ele transfere a responsabilidade dele, ele está perdendo o domínio sobre a empresa. E aí ele vai precisar que o consultor tenha um perfil muito específico para ajudar. Então esse é o primeiro erro, transferir a responsabilidade para o consultor. O consultor tem muita responsabilidade no processo, mas ele não é o responsável pela empresa, né? E quando ele acha que ele é o responsável pela empresa, as coisas tendem a dar errado. Outro motivo é quando o consultor não tem conhecimento. Existe uma tendência aí na formação de empresas de consultoria que é muito triste. Imagina um gerente de qualquer área com 30 anos de experiência perde o emprego. Ele não vai conseguir se recolocar fácil. Então o que ele faz? Ele aluga uma sala, monta uma empresa de consultoria, arruma um cliente e vai trabalhar especificamente para aquele cliente. O cliente começa a gostar do trabalho dele, convida esse consultor para ser gerente da empresa dele, o cara deixou de ser consultor. E quando ele é um consultor de uma empresa só, ele está restrito na faixa de conhecimentos que ele pode ter. Então, a falta de conhecimento do consultor é um grande motivo. E aí, conhecimento a gente pode dividir. Conhecimento da empresa que ele está atendendo, por isso um diagnóstico precisa ser muito bem feito. Conhecimento técnico e metodológico, né? A gente precisa ter uma sustentação conceitual muito sólida, né? Consultoria não é achômetro, consultoria não é só a minha experiência de 20 anos, consultoria é um conjunto de conceitos, de técnicas, de instrumentos que nós precisamos conhecer. Outro tipo de conhecimento que falta na maior parte dos consultores. Existe uma ciência chamada comportamento organizacional, tem uma outra chamada sociologia organizacional. O consultor precisa conhecer isso é conhecimento mínimo. Se eu não conheço a dinâmica organizacional, como é que funcionam as questões sociológicas dentro da organização, eu não vou conseguir ser um bom consultor, meu trabalho não vai dar certo. Um outro motivo que faz o processo de consultoria dar errado, na minha opinião, é o consultor focar no instrumento e não focar no resultado. Nenhum instrumento, antigo, moderno, ágil ou não, nenhum instrumento é um fim em si mesmo. Todos eles são meio. O fim é o resultado. Quando o consultor foca no instrumento, nós vamos ter um belo instrumento e um resultado bastante duvidoso. Isso, infelizmente, é uma característica mais recente, né, dos processos e das pessoas. Focar no instrumento e não focar no resultado. Outra coisa que eu acho que é fundamental para um consultor dar certo e para os projetos dele dar certo é a diversidade de conhecimento. Como eu disse, né, a estratégia em 32 anos, nós já atendemos mais de 600 empresas. Então, quando eu vou atender um segmento qualquer, eu trago uma bagagem de 40 segmentos diferentes. Mas são diferentes. São, mas as práticas de gestão são muito similares. Então, eu consigo trazer coisas boas de um segmento para outros segmentos. Então, quando falta diversidade de conhecimento, eu acho que o projeto também tende a fracassar. Outros motivos para fracassar um projeto de consultoria. Consultoria tem que ter início, meio e fim. A gente tem projetos que duraram 10 anos, mas não são projetos para fazer a mesma coisa. Eu falo assim, você vai reestruturar uma empresa, vai durar 2 anos, que a empresa te contrate de novo, mas não para fazer a mesma coisa, e não para ter você como gerente. Você não é gerente daquela empresa. Então, projetos de consultoria precisam ter início, meio e fim, e para isso precisam ter um bom planejamento. E a gente faz planejamento de projetos de consultoria durante o diagnóstico. Se eu faço um diagnóstico mal feito ou superficial, eu tenho um projeto mal feito ou superficial. Então, a base de um bom projeto de consultoria é o diagnóstico bem feito. E diagnóstico também não é empírico, também não é um achismo, é um conjunto de técnicas organizadas, sistemáticas, que a gente faz para fazer um diagnóstico adequado. Isso é metodologia de consultoria. E é interessante isso, né? Eu estava vendo no Instagram, tem uma pessoa que está fazendo um curso de formação de consultores. E eu fui ver a programação dele. Ele ensina 5 instrumentos
que não tem ligação quase nenhuma entre eles, não fala nada de consultoria, e as pessoas achando que se ele fizer o curso, aprender os 6 instrumentos, ele vai ser consultor. Vai ser nada. Ser consultor não é isso, né? Eu acho que essas são as questões que precisam ser tratadas. Você me permite ter um tema que eu acho que você não abordou, até Claro. na experiência que a gente também tem na aplicação do projeto, é da cultura empresarial, né, que resiste à mudança, e as pessoas que não estão dispostas, né, às vezes realmente o empresário que contratou está disposto à mudança, mas não sabe como fazer. Quando vem um projeto disruptivo, né, de mudança de posicionamento de mercado ou de processos, né, existe uma barreira que são as pessoas que ali trabalham, às vezes há tantos anos, sempre fizeram daquele jeito. Será que elas estão dispostas a sair do lugar e transformar esse negócio? Essa observação sua é muito relevante. Ela tem total ligação com os temas que eu falei antes, principalmente o tema do conhecimento. A coisa que eu mais escuto é que as pessoas não mudam porque mudar dói. Né? Essa é a grande desculpa para ninguém mudar. Mas eu acho que a gente precisa conhecer um pouco mais para poder fazer uma afirmação dessa. Primeiro que a transformação cultural é uma realidade, é uma necessidade urgente, premente, que as empresas precisam caminhar para isso. Agora, eu só mudo, ou melhor, por que eu não mudo? Porque cada um de nós traz um modelo mental que veio sendo construído ao longo da vida. A criação que eu tive dos meus pais, as experiências que eu tive na escola, a experiência que eu tive no meu bairro, minhas experiências de socialização, minha formação, meu conhecimento, tudo isso cria em cada um de nós um modelo mental. E o meu modelo mental é meu, que é diferente do seu. E o modelo mental, ele tem uma característica, é que ele é velado, né? Você não fica o tempo todo pensando, isso é o meu modelo mental que está me fazendo fazer assim. Não é isso. O modelo mental é como se fosse um filtro. Imagina você olhando para mim agora e a gente colocasse um filtro vermelho. Tudo que você estivesse enxergando aqui era vermelho. Se outra pessoa tivesse sentado do nosso lado e colocasse um filtro azul, ela ia falar que eu sou azul. Então o filtro mental, o modelo mental que funciona como um filtro, ele deturpa a percepção da realidade. E isso de forma inconsciente. Então aquilo que eu entendo dentro do meu modelo mental passa a ser uma verdade absoluta que me impede de considerar outras verdades. E é isso que me impede de caminhar num processo de mudança. Quando eu conheço o meu modelo mental, quando eu tenho um conhecimento desses conceitos, facilita o processo de mudança. E o consultor precisa saber isso. Senão ele vai ficar trabalhando que mudança dói, ou vai ficar insistindo para quebrar um status quo que não vai conseguir fazer. Aí existe o conflito de interesse também dos interesses pessoais com o novo momento, né? Você acha que isso interfere? Vamos supor, eu sou um colaborador que do jeito que está para mim está ok, e aí se com uma mudança, no meu momento de vida, eu não estou tão disposto a ter que estudar, isso atrapalha o meu plano de vida e aí? Aí a gente precisa também entender uma coisa. Qualquer que seja o processo de mudança, ele precisa concatenar 2 mudanças. A mudança da empresa e a mudança na realidade do profissional. O profissional só vai mudar se ele entender que aquela mudança é boa para a empresa, mas é boa para ele. Sim. Se ele achar que a mudança é boa só para a empresa e que não é boa para ele não vai mudar, né? Então, conhecer a ciência do comportamento organizacional, do comportamento das pessoas, é fundamental para que você trabalhe isso. Senão você vai gastar muita energia, vai frustrar o seu projeto, vai manchar a sua reputação, porque você não levou isso em consideração. Agora, falando aí até de uma forma gentil, não acenda a vela para defunto ruim. Se o profissional não quer mudar, se o profissional não quer ajudar, por mais que você tente, exclua-o, tire-o da sua empresa. Eu brinco sempre, dá um vale de transporte para ele atrapalhar o concorrente, e não para ele atrapalhar a sua empresa. Gente mais ou menos, César, dá resultado mais ou menos. Eu não posso querer um resultado excepcional com gente mais ou menos, com gente que não quer, né? Agora, quem quer, invista, qualifique,
treine, reconheça, remunere de forma justa, né? E aí eu acho que a probabilidade de sucesso num projeto de transformação, de mudança, é muito maior. E esses conflitos que o empresário passa, né, num processo de mudança, e quando enfrenta essas dificuldades, porque é normal que existam, né, a tomada de decisão, né, que é complicado, né, por substituir um profissional que às vezes tem uma estima, né, você tem uma história, mas as histórias chegam num ponto em que as histórias de vida pessoal elas já não estão mais convergentes. E aí não normal, tem jeito. Né? O difícil é assumir isso, né? E eu brinco assim, ou troca o funcionário ou troca o dono da empresa, né? Porque com os dois lá não vai ser possível. A empresa não vai fazer o processo de mudança. Mas eu não quero mudar. É um direito do empresário. Agora, é uma escolha que ele vai fazer e que ele vai ter que assumir as consequências. Né? Não é incomum a gente conhecer casos de empresários que não quiseram mudar numa hora em que dava para fazer e que depois, quando quer mudar, a situação é tão ruim que não tem mudança, tem salvação. Né? Então, a gente precisa... O empresário precisa entender isso para que ele consiga mudar. Bacana. Ô Anderson, voltando no tema da consultoria, o que é consultoria, qual que é a diferença de uma consultoria com uma mentoria? Sem polemizar demais. Você me conhece, você vai me avisando para eu não polemizar demais. Bom, eu acho que os mentores me perdoem. Eu acho que a grande diferença está no comprometimento com o resultado. Enquanto consultor, eu estou comprometido com o resultado da empresa, estou comprometido com os objetivos estratégicos operacionais da empresa. Enquanto mentor, eu estou focado no meu mentorado. E na transferência de conhecimento. Mentoria é isso, né? Transferência de conhecimento, mas com bastante frequência não é uma transferência de conhecimento adequado à necessidade da empresa. Né? É adequado às dificuldades do profissional e tem lá o seu papel, cumpre isso. Mas eu entendo que para a empresa a diferença entre consultoria e mentoria é essa. E um tema também que a gente já discutiu bastante da diferença da metodologia ágil, que é um tema na moda, a gente até é muito cobrado sobre isso, né? Quais metodologias ágeis a gente utiliza sobre uma metodologia, vamos dizer... Dita convencional, tradicional. Né? Eu tenho 62 anos e as pessoas tendem a crer que quem tem 62 anos morreu há 60 anos atrás. Né? Eu não morri, eu continuo vivo, continuo estudando. Eu tenho convicção que eu estudo mais do que a maior parte das pessoas jovens. Você me conhece há muitos anos, eu estudo diuturnamente e conheço bastante sobre metodologia ágil. E eu não sou um inimigo da metodologia ágil, porque se eu for inimigo da agilidade nos negócios, aí sim eu sou um cara de mente estreita. O que eu sou inimigo, ou o que eu entendo que é uma fragilidade das metodologias ágeis, não é uma fragilidade das metodologias, é uma fragilidade dos usuários. Por quê? Porque eles focam no instrumento e não no resultado. Um exemplo, eu vou usar OKR, uma metodologia ágil, nem tão ágil assim, mas uma metodologia ágil. É mais importante eu fazer o processo do OKR certo do que o resultado que ele vai me dar. Isso faz com que a metodologia ágil seja ágil, mas seja ineficaz. Então, eu acho que a lógica sempre o instrumento é o meio, o resultado é o fim. Então, que eu use qualquer instrumento, inclusive os de metodologia ágeis, para se alcançar um determinado resultado. E se tiver uma situação que a metodologia ágil não seja aplicável, por questões culturais, por questões de conhecimento, por qualquer motivo, use uma outra metodologia, use um outro instrumento para alcançar os resultados que você quer. Eu entendo que essa diferença ela acaba esbarrando numa expectativa, né, do empresário e ele confunde o ágil com rápido, né, urgente, né, eu preciso disso mais rápido, não pode ser demorado.
Uhum. E esse é um erro, né? Muito, muito grave, inclusive. A gente vem enfrentando muito essa expectativa, né, de ser um processo de consultoria que tem que promover ou uma reflexão, uma mudança, mas que tem que ser feito em 3 dias. Não tem mágica, Não né? tem mágica. Nós tivemos um cliente recentemente, né, César? Há uns 2 anos atrás, que fez um planejamento estratégico de inovação e tal, seguindo as metodologias ágeis. Ao término, eles tiveram que nos chamar para poder corrigir, e a gente até usou algumas das metodologias, mas tivemos que voltar na essência, porque aquilo que foi feito com agilidade não foi feito com profundidade e nem com eficácia. Então, reforçando a resposta à sua pergunta, pode usar a metodologia que for, desde que o resultado seja alcançado no menor prazo, menor custo, com menor dispêndio de energia, com maior envolvimento das pessoas, aí tanto faz. Nessa confusão de agilidade com rapidez, você acaba levando mais tempo ainda, né? Porque você faz um trabalho que não dá um resultado, vai acabar você vai ter refazer. que refazer, porque a reflexão é que é importante para promover a mudança. Eu acho que quando a gente vai usar instrumentos que facilitem o processo, a gente tem usado bastante na estratégia, eu nem vou considerar isso como metodologia ágil, a gente tem usado bastante instrumentos do design. Sim. Existem vários instrumentos do design que a gente na estratégia já usa há mais de 10 anos, que são instrumentos que agilizam processos, né? Que são instrumentos que minimizam erros. Então, eu acho que o consultor e, obviamente, o empresário, o gerente, o gestor, eles precisam conseguir conhecer isso tudo, ferramentas, metodologias ágeis, ferramentas do design, instrumentos convencionais, e montar um mix de solução que garanta o resultado que a empresa quer. Esse talvez seja o grande desafio dessa história. Certo. E para a gente finalizar esse primeiro episódio com esse tema de consultoria, né, para um empresário ou um gestor que está nos ouvindo, nos assistindo, o que é um recado que você poderia passar para eles, uma reflexão para ele fazer do momento atual e qual caminho buscar? Pior que eu vou repetir uma frase que eu usei num outro podcast, né? Que é: faça enquanto está bem, porque fazer quando a empresa está mal dói demais, custa muito e o risco é muito alto. Então, se tiver que refazer, repensar, remodelar, reposicionar, redefinir estratégia, faça enquanto a sua empresa está bem. Não deixe para fazer isso pressionado por uma situação financeira ruim, por uma situação operacional difícil, por uma situação mercadológica complicada. Eu acho que esse é o grande recado. E lembre-se, né, empresário, que não dói, cara. Não dói. Vai doer um pouquinho, mas é preferível você sentir essa dor e fazer o processo do que você ficar imóvel. O imobilismo dói muito mais no final. Acho que é isso. Sabe qual que é a percepção que eu tenho sobre esse momento do empresário? Até praticando a empatia um pouquinho, me colocando no lugar dele, é aquele sentimento que assim, mas eu trabalhei tanto para poder chegar até aqui, conquistar uma empresa que hoje está bem, que está com resultados, eu mereço um descanso, eu preciso de um tempo para, né? E é compreensível, né? Mas é o que a gente sempre brinca, né? Se decidiu ser empresário, quando você vai descansar eternamente e aí vai deixar a empresa chegar numa situação ruim para buscar não vai. A evolução, né? Eu acho que esse é o desafio que o empresário tem. E se eu tiver que dar alguma sugestão, é essa. Muito bem, senhor Anderson. Muito obrigado. Disponha. Fluiu bem aí, né? E esse é o primeiro episódio, né? A gente trouxe esse episódio com um tema específico do que é a consultoria, o que ela se propõe a fazer. Mas na temporada em que a gente está chamando de modelo de gestão, nós vamos falar muito sobre esse modelo de gestão que a estratégia usa como base para pôr em prática, né? Analisar os negócios e elaborar um projeto que vá realmente trazer os resultados que o empresário busca, né? E o próximo episódio ele já vai falar desse modelo de gestão, o que contempla esse modelo de gestão. E a ideia dos outros episódios é que a gente detalhe cada item desse modelo de gestão. Então, eu espero você no próximo episódio.
Se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, use as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, é só buscar lá o @Strategy Consultoria em Gestão. No LinkedIn também tem o nosso site, que é strategy.com.br, e vamos juntos aqui construir, trazer muito conhecimento. Esse que é o objetivo desse bate-papo, né? Em outros episódios também vamos receber convidados e a gente vai trocando essas experiências com vocês, que esse é o objetivo aqui. Eu agradeço aí quem acompanhou e até o próximo episódio.